Nelbar teve uma juventude aventureira, mas cresceu e se tornou um Dwemer muito sábio e muito velho que passou a vida buscando a verdade e dissipando superstições. Ele inventou muito e criou muitos teoremas e estruturas lógicas que levaram seu nome. Mas muito do mundo ainda o intrigava, e nada era um enigma maior para ele do que a natureza dos Aedra e Daedra. Ao longo de sua pesquisa, ele chegou à conclusão de que muitos dos deuses foram inteiramente fabricados pelo homem e pela Mer. Nada, no entanto, era uma questão maior para Nelbar do que os limites do poder divino. Os seres maiores eram os mestres do mundo inteiro, ou as criaturas mais humildes tinham força para forjar seus próprios destinos. Conforme Nelbar se encontrava se aproximando do fim de sua vida, ele sentiu que precisava entender esta última verdade básica. Entre os conhecidos do sábio estava um sacerdote sagrado Shimer chamado Atinik. Quando o sacerdote estava visitando Talagsturans, Nelbar contou a ele o que pretendia fazer para encontrar a natureza do poder divino. Atinik ficou aterrorizado e implorou ao amigo para não quebrar esse grande mistério, mas Nelbar estava resoluto. Finalmente, o sacerdote concordou em ajudar por amor ao amigo, embora temesse os resultados dessa blasfêmia. Atinik convocou Azura. Após os rituais usuais pelos quais o sacerdote declarou sua fé em seus poderes e Azura concordou em não lhe fazer mal, Nelbar e uma dúzia de seus alunos entraram na câmara de convocação, carregando consigo uma grande caixa. Como vemos você em nossa terra, Azura, você é a deusa do crepúsculo e do amanhecer e todos os mistérios ali contidos, disse Nelbar, tentando parecer tão gentil e obsequioso quanto podia. Dizem que seu conhecimento é absoluto. É isso mesmo, sorriu o Daedra. Você saberia, por exemplo, o que há nesta caixa de madeira, disse Nelbar. Azura virou-se para Atinik, com a testa franzida. O padre foi rápido em explicar. Deusa, este Dwemer é um homem muito sábio e respeitado. Acredite em mim, por favor, a intenção não é zombar de sua grandeza, mas demonstrá-la a este cientista e ao resto de sua raça cética. Tentei explicar seu poder a ele, mas sua filosofia é tal que ele deve vê-la demonstrada. Se eu fosse demonstrar meu poder de uma forma que trouxesse a raça Dwemer ao entendimento, talvez fosse um feito mais impressionante que você me faria fazer, rosnou Azura, e se virou para olhar Nelbar nos olhos. Há uma flor de pétalas vermelhas na caixa. Nelbar não sorriu nem franziu a testa. Ele simplesmente abriu a caixa e revelou a todos que ela estava vazia. Quando os alunos se viraram para olhar para Azura, ela havia sumido. Apenas Atinik tinha visto a expressão da deusa antes que ela desaparecesse, e ele não conseguia falar, ele estava tremendo tanto. Uma maldição havia caído, ele sabia disso verdadeiramente, mas ainda mais cruel era o conhecimento do poder divino que havia sido demonstrado. Nelbar também parecia pálido, incerto sobre seus pés, mas seu rosto brilhava não com medo, mas com felicidade. O sorriso de um Dwemer encontrando evidências para uma verdade apenas suspeita. 2 de seus alunos o apoiaram, e outros 2 apoiaram o padre quando eles saíram da câmara. Estudei muito ao longo dos anos, realizei inúmeros experimentos, aprendi 1000 línguas, e ainda assim, a habilidade que me ensinou a verdade final foi aquela que aprendi quando eu era apenas um jovem pobre, tentando apenas ter ouro suficiente para comer, sussurrou o sábio. Enquanto ele era escoltado escada acima até sua cama, uma pétala de flor vermelha caiu da manga de seu volumoso manto. Nelbar morreu naquela noite, um retrato da paz que vem do conhecimento contente. Nota do editor. Este é outro conto cuja origem é inconfundivelmente Dwemer. Novamente, as palavras de algumas traduções de Aldmer são bem diferentes, mas a essência da história é a mesma. Os Dwemer têm um conto semelhante sobre Nelbar, mas na versão Dwemer, Azura reconhece o truque e se recusa a responder à pergunta. Ela mata os Dwemer presentes por seu ceticismo e amaldiçoa os Dwemer por blasfêmia. Nas versões Aldmeres, Azura é enganada não por uma caixa vazia, mas por uma caixa contendo uma esfera que de alguma forma se torna um quadrado plano. Claro que as versões Aldmeres, sendo alguns passos mais próximas do Dwemer original, são muito mais difíceis de entender. Talvez essa explicação de mágica de palco tenha sido adicionada por Gorfelin por causa da própria experiência de Felin com tais truques em suas peças quando um mago não estava disponível. Marobar Sul deixou até mesmo o personagem de Nelbar sozinho, e ele representa muitas virtudes Dwemer. Seu ceticismo, embora não seja tão absoluto quanto na versão Aldmeres, é celebrado mesmo que traga uma maldição sobre os Dwemer e a casa sem nome do pobre padre.
Qualquer que seja a verdadeira natureza dos deuses, e quão certos ou errados os Dwemer estavam sobre eles, esta história pode explicar por que os anões desapareceram da face de Tamriel. Embora Nelbar e sua espécie possam não ter pretendido zombar dos Aedra e da Edra, seu ceticismo certamente ofendeu as ordens divinas.